segundo tipo mais comum, o câncer de mama é comum entre as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade continuam elevadas. Isso porque, em muitos casos, a doença é diagnosticada tarde demais. E este é o tema do programa de hoje. Boa noite. Ao meu lado está o médico ginecologista e mastologista Dr. Cássio Furtini, que vai falar sobre os tratamentos do câncer de mama. Boa noite, Dr. Cássio. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos. Dr. Cássio, existem vários tipos de câncer de mama, né? Qual é o mais comum? Bom, o tipo de câncer de mama mais comum é o que é o chamado carcinoma ductal. Ele corresponde a aproximadamente 80% dos casos de câncer de mama. É o mais frequente. Felizmente, ele tem um prognóstico relativamente favorável. Existem alguns com prognóstico pior, mas é o tipo mais frequente, chamado carcinoma ductal. E os tratamentos? Quais são os tratamentos? Bom, o tratamento do câncer de mama, ele envolve uma série de modalidades. Inicialmente, de modo geral, começa pelo tratamento cirúrgico e, após a cirurgia, a introdução dos tratamentos complementares, que são a radioterapia, a quimioterapia e a chamada hormonioterapia. Todo câncer de mama, ele precisa da cirurgia? O tratamento é a cirurgia? A imensa maioria inicia o tratamento pela cirurgia. Em alguns casos, quando o tumor é diagnosticado em fases um pouco mais avançadas, com dimensões maiores, pode-se começar o tratamento com a quimioterapia para que a gente consiga reduzir o tamanho do tumor e, posteriormente, a gente parta para a cirurgia. Mas, de modo geral, a cirurgia faz parte de praticamente todo caso de câncer de mama. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, participe do programa, faça sua pergunta pelo telefone 3829-1605. Dr. Cássio, quando a gente fala em cirurgia do câncer de mama, significa que a mama ela tem que ser retirada, uma parte dela? Bom, isso é um ponto extremamente interessante, porque nos dias de hoje já ficou desmistificado que o câncer de mama é igual à retirada total da mama. Felizmente, o tratamento cirúrgico ele evoluiu e a gente hoje consegue preservar a mama, ou seja, retirar apenas uma parte da mama onde está localizado o tumor, e as taxas de cura e as taxas de mortalidade futura são as mesmas de quando se retira toda a mama. Então, a gente tem, a boa parte dos casos são abordados dessa forma, uma retirada apenas parcial da mama. Retira-se o tumor e uma área ao redor daquele tumor, livre de células malignas, e complementa-se esse tratamento com a radioterapia. Então, os estudos mostram que essa cirurgia conservadora associada à radioterapia tem os mesmos resultados da retirada total da mama. Então, essa retirada total da mama, de toda a mama, ela fica restrita a alguns casos onde esse tratamento conservador ele fica impossibilitado. Dr. Cássio, já temos algumas participações aqui. A Tamires, ela quer saber o seguinte: ter um seio maior que o outro, quando é além do normal, isso pode ser um indício de câncer? Pode. Dificilmente uma assimetria mamária, ela está relacionada com o câncer de mama, principalmente se isso já parte desde a adolescência e durante toda a vida uma mama foi maior que a outra. Agora, a partir do momento que se inicia o desenvolvimento de um tumor, esse tumor cresce, atinge dimensões maiores, tumor grande, aí sim pode estabelecer uma assimetria, uma mama se tornar maior que outra. Agora, aqueles casos em que a mama já desde a adolescência, maior, de um lado maior que o outro, isso não tem relação nenhuma com o câncer de mama. O ideal, então, é que fique sempre de olho, né?
Exatamente, fique de olho, que ela conheça o seu corpo. Algumas mulheres realizam o autoexame, então é uma maneira de se conhecer as mamas e, né, observando se alguma diferença, alguma anormalidade, procurar o atendimento para que seja esclarecido. E só pelo autoexame, doutor Cássio, é possível encontrar alguma irregularidade na mama? Sim, o autoexame ele permite que a mulher conheça a sua mama e ela, dessa maneira, fica então mais preparada, mais apta a perceber alguma modificação. O exame deve ser feito uma vez por mês, de preferência após o período menstrual, é a época ideal para que se examine a mama. E a mulher, ela se toca, ela não tem que ficar buscando nódulos, buscando caroços, ela simplesmente tem que se tocar em movimentos circulares, cobrindo toda a mama, e um dia, caso apareça alguma normalidade, provavelmente ela vai estar mais apta a detectar essa alteração. Existe uma idade em que a mulher precisa começar a fazer esse autoexame? Bom, isso é até questionável. Há, né, uma recomendação que toda mulher, a partir dos 20, 25 anos, comece a realizar o autoexame, mas principalmente a partir dos 35 anos, que é quando o câncer de mama, as alterações relacionadas a processos mais graves da mama começam a aumentar de incidência. Então, a partir dos 35 anos é quando se recomenda iniciar a realização do autoexame para mulheres que se sentem confortáveis fazendo o autoexame. A gente sabe que existe, para algumas mulheres, existe um temor, uma fobia em se tocar, em fazer o toque das mamas, mas para aquelas que não têm esse medo, o autoexame pode ser feito a partir dos 35 anos. E a mamografia, a partir de quando ela é recomendada? Para mulheres que a gente chama de risco habitual, ou seja, mulheres que não são de risco elevado para desenvolver o câncer de mama, o rastreamento deve começar a partir dos 40 anos. Essa é a recomendação atual, com o maior embasamento científico, que a mulher realize a mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. O senhor falou aí a mulher que tem algum risco. Qual seria essa mulher que tem um risco? A que já tem algum histórico familiar de câncer de mama? Exatamente. A gente sabe que o câncer de mama ele é uma doença multifatorial, ou seja, ela envolve inúmeros fatores de risco. Alguns fatores de risco são mais importantes e outros menos. A história familiar é um fator de risco importante, mas não é qualquer história familiar. Não faz sentido uma mulher que teve uma bisavó que teve o câncer de mama mudar a sua forma de rastreamento. O risco dela é muito pouco aumentado. Então, a gente considera de alto risco mulheres que têm um parente de primeiro grau, ou seja, mãe ou irmã que tiveram o câncer de mama. E depende também a idade com que esse parente teve a doença. Quanto mais cedo a doença ocorreu, mais cuidado a gente deve ter com aqueles parentes de primeiro grau. Então, a história familiar é um fator extremamente importante. E existem alterações genéticas que são raras, mas que colocam a mulher em alto risco para câncer de mama. Existem algumas lesões benignas que podem ser diagnosticadas em biópsias, mas apesar de serem benignas, elas colocam aquela mulher com um alto risco para desenvolver o câncer. Então, em algumas mulheres, é necessário a gente iniciar o rastreamento mais precocemente ou até mesmo reduzir o intervalo entre as mamografias, mas de modo geral, para a população, para a grande maioria da população, o exame deve ser feito anualmente. A Larissa ela quer saber o seguinte, se durante o tratamento do câncer de mama, se ela pode realizar exercícios físicos? Bom, Larissa, a princípio sim. Depende em que fase do tratamento que a mulher está passando. Durante a recuperação da cirurgia, obviamente haverá uma restrição a atividades físicas. Porém, durante o restante do tratamento, alguns tipos de exercícios leves, que não gerem um esforço intenso, podem sim ser realizados. Principalmente na fase final de tratamento, onde a mulher já está se recuperando, já passou pelo principal momento terapêutico. Então, alguns tipos de exercícios eles podem ser feitos, mas exercícios leves, sem que haja um esforço exagerado.
O Dr. Cássio, o câncer de mama, ele pode ser detectado através do autoexame, né? Existe algum outro sintoma do câncer de mama? Bom, o principal sintoma quando ele está presente é a presença de um nódulo na mama. Existem outros, como uma secreção, presença de secreção pelo mamilo, existe uma retração da pele, existe lesões que a gente chama de úlceras, são feridas no mamilo. Então existem alguns sintomas. O principal é o nódulo. Porém, a gente observa hoje em dia que a maior parte dos casos de câncer são diagnosticados através dos exames de imagem. E isso é o ideal. O ideal é que se descubra a doença antes que ela se manifeste clinicamente. Com isso você consegue descobri-la mais precocemente, com tumores de tamanhos menores, e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Tratamentos para o câncer de mama. Esse é o tema do programa Espaço Mulher de hoje. Se você tem alguma dúvida, ligue e faça sua pergunta. O telefone é 3829-1605. Dr. Cássio, a Luciana, ela quer saber qual que é a diferença entre o cisto e o nódulo e se os dois são prejudiciais para a saúde. Bom, existem dois tipos de nódulo de mama. O nódulo sólido, que é o que a gente geralmente chama de nódulo, e o nódulo contendo líquido em seu interior. Esse é o cisto. Então, o nódulo pode ser sólido ou cístico. O nódulo cístico, ele é apenas uma pequena lesão, um nódulo pequeno, contendo líquido no seu interior, e é uma alteração 100% benigna. Nada precisa ser feito. Já o nódulo sólido, sim, ele tem causas diversas. Existem nódulos benignos e nódulos malignos. Então, depende do tipo de nódulo, desse nódulo sólido, para se investigar se eles podem ou não fazer algum mal. Os nódulos benignos, às vezes precisam ser retirados, mas não tem qualquer consequência. Já os malignos, sim, aí precisam de tratamento. Dr. Cássio, eu quero que o senhor fale para a gente um pouquinho sobre os mitos que podem provocar o câncer de mama, mas depois do intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos já já.